Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal de desenhos. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês quais são os pincéis que eu mais utilizo na hora de fazer os meus desenhos. Enquanto passa esse pequeno processo de desenho aí na tela, eu vou falando para vocês sobre os pincéis que eu mais utilizo na hora de fazer os meus desenhos. Antes de começar a falar sobre os pincéis, eu vou dizer qual é o aplicativo de desenho que eu costumo fazer os meus desenhos. O aplicativo que eu mais utilizo é o Ibis Paint. É nele que eu faço os meus desenhos. Então, esse é o aplicativo que eu costumo fazer as minhas artes. Os pincéis que eu mais utilizo está nesse aplicativo. Eu já uso os próprios pincéis que o aplicativo dá. Eu não tenho pincéis que são tipo elaborados, que muitos artistas fazem pincéis elaborados, que fica com uma textura mais diferente. Então eu não tenho esse tipo de pincel, porque eu nem sei fazer esse tipo de pincéis. Então eu uso mesmo os pincéis que já tem no aplicativo. Então vamos aos pincéis que eu mais utilizo. O primeiro pincel que eu mais utilizo é o de tinta dura, que eu uso ele mais quando eu vou fazer a contornação do desenho, fazer ali a linha art. Então eu acho ele muito legal, porque ele fixa bem. Além dele servir também para fazer a linha art, eu uso ele também às vezes para pintar o personagem. Então ele é um dos essenciais na hora de eu fazer os meus desenhos. O segundo pincel que eu também utilizo muito é o de areógrafo normal. Eu uso ele para criar dragado entre as cores e também para colocar blush nas personagens. Então ele é muito essencial para criar degradê de roupa e de cabelo, então eu uso ele muito também nos meus desenhos. Próximo pincel que eu também utilizo muito é o caneta digital. Esse pincel eu uso ele mais na parte de pintura. Esse pincel, ele consegue ficar com a espessura mais grande, então como ele consegue ficar bem maior, ele me ajuda muito na hora de pintar áreas que são mais grandes, então eu utilizo ele na pintura de áreas que são maiores. Próximo pincel que eu utilizo muito também é o pincel redondo. Eu utilizo ele mais para pintura do cabelo da personagem. Às vezes também eu utilizo nas roupas, então na pintura das roupas do personagem, às vezes eu também utilizo esse pincel. Mas eu utilizo ele mais na pintura dos cabelos dos personagens. Ele é muito legal, tem essa espessura mais levezinha, então ele é bom para fazer as mechas do cabelo do personagem. Então eu utilizo ele mais nos cabelos dos personagens. Também tem um pincel bem parecido com esse, que eu uso ele também para o cabelo do personagem, que ele já vem com a alinhação que é bem já formada para você utilizar em cabelo. Esse pincel, o nome desse pincel é liso curto, então eu uso ele bastante no cabelo dos personagens também. Tem um pincel que eu tô utilizando muito ele esses últimos dias, que é o pincel de linha traceada, que ele vem com vários pontinhos e ele é muito legal para você utilizar na roupa dos personagens, tipo calça jeans, jardineira. Eu uso muito na jardineira da minha personagem para fazer aquele detalhe de costura, também em calça jeans e até outras roupas também eu utilizo muito esse pincel de linha traceada. Então eu tô gostando muito desse pincel e facilita bastante porque ele já vem com os tracinhos já feitos. É só você passar que já vai ficando com os tracinhos. Na roupa do personagem. Para fazer cenário de grama ou de capim, eu utilizo um pincel que ele já vem com detalhes de grama mesmo, então ele facilita muito para dar aquele efeito de gramado. Então ele é muito legal porque ele já vem com isso pronto. O nome do pincel é erva. Então, como ele já vem com esse efeito de gramado, fica bem mais legal para você trabalhar com ele para fazer gramado. Então eu uso esse pincel mais nessa área de gramado e cenário. Também tem outro pincel que eu uso muito na hora de fazer as nuvens do cenário e fazer cenário meio aquarelado. Sabe aqueles fundinhos que tem como se tivesse uma cor mais clara e outra mais um pouco mais escura? Tipo assim, um fundo claro, mas que tem outras aparições de cores. Então eu uso esse pincel também para fazer fundos meio aquareláveis. Também uso ele para
trazer texturas nas roupas do personagem, então eu uso ele bastante também para fazer texturas. O nome desse pincel é Nuvem e ele tem uma textura como se fosse um pincel de aquarela. Então é legal que você pode criar camadas com eles. Então eu utilizo ele mais para fazer essas coisas que eu falei para vocês. E agora eu vou falar o nome do último pincel, que eu também utilizo ele, que é o lápis grosso, que ele tem essa textura que nem é de lápis, e essa textura dá para fazer várias coisas legais com esse pincel. Então eu utilizo ele mais na hora em que eu vou fazer tronco de árvore. Então eu pego esse pincel que tem essa textura e com ele eu faço aquele efeito de rachaduras. Além desse pincel, eu disse que era só esse, mas na verdade tem outro também que eu utilizo na hora que eu vou fazer os troncos de árvore. Só que eu utilizo ele de uma forma, como eu posso explicar? Eu faço um jeitinho para que ele fique um pouco diferente da forma de como ele é. Eu diminuo a camada para ele ficar um pouco mais próximo da cor e também apago algumas partes do pincel. O nome desse pincel é More. Gente, eu acho que eu tô falando o nome desse pincel errado. Esse nome é tipo um trava-língua para mim, mas eu vou deixar certo aí na tela para vocês conseguirem identificar. Esse pincel, ele tem uma textura como se fosse de rachaduras, então eu utilizo ele quando eu vou desenhar aquelas mesas de madeira, então eu utilizo para fazer a textura de cima da mesa e também caso eu for desenhar alguma cadeira de madeira ou a textura das árvores. Então eu uso muito esse pincel para fazer textura de madeira. Eu disse a vocês que eu ia dizer só alguns pincéis, mas olhando bem, eu até que uso bastante pincéis na hora de desenhar. Eu lembro que antes eu utilizava mais poucos pincéis, era só o de tinta dura e o de aerógrafo normal. E agora eu já estou utilizando outros pincéis de estilos diferentes. Então, conforme você vai aprendendo mais sobre pintura e sobre desenho e arte, você vai mudando a sua forma de pintar de alguma forma. Eu não sei nem como explicar. Mas bem, esses são os pincéis que eu mais utilizo na hora em que eu estou fazendo os meus desenhos no Ibis Paint. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica e que vocês também usem esses pincéis. E comenta aí embaixo no vídeo se você também usa desse tanto de pincéis que eu uso, que eu adoro ler o comentário de vocês. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês de alguma forma. Então é isso, tchau e até o próximo vídeo.